no horto. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto. Minha alma triste que adora a terra beija os teus passos, Cordeiro Santo. Eu tenho medo de tanto horror. Reza comigo, doce Senhor. Que noite negra, cheia de sombras. Não foi a noite que aqui passaste? Ó noite imensa, por que me assombras, tu que nas trevas me sepultaste? Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Eu disse e as sombras se dissiparam. Jesus descia sobre o meu horto, estrelas lindas no céu brilharam. Voltou-me o riso já quase morto. E a sua boca falou tão doce, como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste na asa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, porque soluça teu coração. Levanta os olhos para o meu rosto, que à vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso, contempla os astros do firmamento, doces reflexos de meu sorriso. Não pensa em dores nem canta mágoas, a garça nívea fitando as águas. Esse é o início do poema Horto, no Horto, que abre o livro Horto de Alta de Souza. Boa noite àqueles que já estão aqui nos assistindo. Eu estou vendo aqui a nossa querida Fernanda Oliveira, também poeta. O 44 _ emite boa noite também. Vou mandar um aceno aqui para vocês. A gente vai começar uma série de lives quinzenais sobre poesia. Por enquanto ainda aqui da janela de casa. A gente está preparando um ambiente bacana para fazer essas transmissões. Estou terminando de construir uma biblioteca para armazenar o meu acervo de maneira adequada, e depois que ela estiver pronta, a gente vai passar a fazer as nossas transmissões, as nossas conversas de lá. A nossa ideia com essas lives é que a cada 15 dias a gente tenha a oportunidade de conversar sobre poesia. Muitas pessoas vêm me pedindo ao longo do tempo, né, para fazer comentários sobre poesia, porque as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou apaixonado por essa linguagem, e quando eu começo a falar dela da maneira como eu gosto de falar, acaba que muita gente curte bastante, então começaram a me solicitar que fizesse também transmissões sobre o assunto. E depois de pensar um pouco, fazer umas enquetes, a gente está começando hoje essa série de lives, que eu não sei quanto tempo vai durar, não tenho muita certeza de quais serão exatamente os temas abordados. Eu vou escolher os temas de acordo com as sugestões das pessoas e, na falta delas, de acordo com aquilo que eu estou com vontade de falar no momento. Então, a nossa conversa de hoje, eu optei por começar falando da obra da poeta Alta de Souza, que eu li aqui, já mostrei aqui o livro, tá? Esse livro que é o único livro que Alta de Souza lançou em vida. Estou vendo ali o professor Randall Rangel, né? Peço a vocês também me sinalizem aí se o áudio tá bacana. A gente está fazendo aqui uma captação com microfone. Me sinalizem se o áudio tá legal. A gente optou por começar pela Alta de Souza, porque é uma poeta de quem eu gosto muito, aprecio muito o trabalho dela. E a gente vai conversar aqui sobre esse livro, sobre alguns poemas do livro Horto. Para quem de repente não sabe nada sobre Alta de Souza, é uma poeta nascida em Macaíba, Rio Grande do Norte, em setembro de 1876. Ela nasce exatamente no dia 12 de setembro de 76
e falece no dia 7 de fevereiro de 1901. É interessante que assim, é um pouco complexa a colocação, onde é que a gente encaixa Alta de Souza no cânone literário. Eu já a vi sendo classificada como ultrarromântica, já a vi sendo classificada como simbolista, já a vi sendo classificada como parnasiana. O fato é que Alta apresenta um estilo um tanto quanto híbrido. E essa hibridização do seu estilo, essa coisa única que Alta representa na literatura do seu tempo, vai ser responsável por uma dificuldade em classificar Alta de Souza. Eu gosto de pensar em Alta como sendo uma simbolista, sim, devido à temática que ela traz muito forte, né? Tem sempre um aspecto meio místico, tem uma coisa do transcendente, da busca pelo imaterial que está muito presente na sua obra, junto com um apuro formal que lembra os simbolistas brasileiros, mas eu também vejo nela ecos de um simbolismo, eu vejo nela ecos de um romantismo tardio. Então, classificar Alta é uma tarefa complexa. E é até curioso a gente pensar que Alta é uma dessas autoras que ainda está um tanto quanto à margem do cânone. Embora existam já alguns estudos excelentes sobre ela, e eu quero destacar e recomendar a leitura do livro Alta de Souza, A Noiva do Verso, da Ana Laudelina Ferreira Gomes, um estudo impressionante, maravilhoso, para se ter uma noção do que foi a obra de Alta de Souza, da importância da sua poesia no panorama literário brasileiro. Recomendo fortemente essa leitura. Não é um livro muito fácil de achar, mas também não é impossível. Você consegue encontrá-lo com algum trabalho, você o encontra nas livrarias, nos sebos, nas livrarias online, você consegue encontrar. É pena que eu acabei esquecendo de passar lá onde estão os meus livros atualmente, eles não ficam aqui na minha casa. Eu não peguei o livro para mostrar para vocês, mas é uma obra sensacional. A nossa proposta vai ser conferir a vocês uma visão panorâmica da obra de Alta de Souza, especificamente fugindo de alguns lugares comuns que são muito ditos sobre a sua escrita. Geralmente, quando as pessoas falam desse livro, né, O Horto, está aqui novamente, tá? O único livro dela publicado em vida. Eu já soube que existe uma edição atual melhor até do que essa, em termos de composição, em termos de estudo de fortuna crítica. Estou tentando conseguir também essa nova edição. Geralmente, o que se fala do Horto? O Horto, que é esse livro que ela publica, tá, no ano de 1900, um ano antes do seu falecimento. O Horto geralmente é classificado como um livro de poemas religiosos. Tá? Isso foi muito enfatizado pelo prefácio escrito por Olavo Bilac para o Horto. A gente encontra uma temática predominante em vários dos poemas, que é a temática da religiosidade. Por exemplo, eu vou ler aqui para vocês um dos poemas do Horto, intitulado Na Judéia, que é título imitando a transfiguração de G. Crespo. Tinha Jesus no olhar o doce azul dos mares, e no cabelo douro os raios estelares. No seu sorriso em flor alguma coisa havia dos beijos virginais dos lábios de Maria. Seu passo era tão leve e sua voz tão mansa como deve ser leve um sonho de criança. Ele tinha do céu dizer ao mundo, ele vinha do céu dizer ao mundo inteiro: eu sou filho de Deus, Messias verdadeiro.
O povo soluçava ouvindo a voz dolente do pálido Jesus, tão doce e tão clemente. E Maria também, lembrando a profecia do velho Simeão, da espada da agonia, soluçava de dor, fitando os olhos castos no rosto de seu filho, em seus cabelos bastos. Mas Jesus, a sorrir, falava à turba imensa, silenciosa a escutar de sua voz suspensa. E a palavra de luz de seus lábios descia, como o pranto sem fim dos olhos de Maria. A gente percebe nesse poema, né, essa temática religiosa que acaba realmente entrando no aspecto do que a gente chama de uma poesia mística. Por que ela é uma poesia mística? Embora a gente possa identificar aqui os elementos que fazem parte do cânone religioso, né? Do cânone católico especificamente, a visão de Jesus com esse olhar azul, com a Maria, a relação de Jesus com sua mãe, isso tudo são ideários católicos. Mas aqui há uma interpretação pessoal feita pela própria Alta de Souza, e é isso que dá a esse poema um caráter místico. Ele é religioso pela sua temática. Ele faz uma releitura de elementos condizentes, né? Elementos que constam nos textos das escrituras religiosas. Mas a visão que ela dá é uma visão que oscila entre o canônico e o pessoal, entre o coletivo e o subjetivo. E nessa maneira dela casar a sua subjetividade com a visão canônica do catolicismo, é que você tem o surgimento do místico na poesia de Alta de Souza. Esse aspecto, né, a gente percebe, por exemplo, aqui nesse poema, que quando ela descreve Jesus, ela está no terreno da idealização religiosa. A idealização religiosa que é muito presente no ideário católico, no ideário cristão, que coloca essa figura do Jesus como o Messias, o Salvador perfeito, belo, lindo. É sempre uma idealização religiosa. E a gente também percebe que há o casamento dessa idealização com o aspecto trágico. Pois desde mais ou menos a metade do poema, quando a figura de Maria surge com maior presença nos seus versos, quando ela começa a dizer: e Maria também, lembrando a profecia do velho Simeão, da espada da agonia, soluçava de dor, fitando os olhos castos. Aqui você tem o aspecto trágico, que é tão presente no cristianismo. Eu sempre costumo dizer que o cristianismo é uma religião da tragodia, da tragédia. É como se houvesse uma obrigação por parte dos fiéis de lembrar o tempo todo da agonia do Cristo, né? E isso afasta a religião cristã, de orientação católica principalmente, católica e protestante, do aspecto mais vivo da religiosidade. Mas o nosso tema não é a religiosidade, o nosso tema é Alta de Souza. Vocês, por favor, se quiserem que estão assistindo, né? Vocês podem colocar aí seus comentários, seus questionamentos, que a gente vai, na medida do possível, responder. O que é interessante é que, devido a esse aspecto de alguns dos poemas de Alta de Souza, o Olavo Bilac, ao escrever o prefácio, enfatiza que aqueles poemas, aquele livro, teria totalmente essa característica. Essa seria a característica predominante do livro. E isso gerou uma coisa curiosa, que é uma espécie de um silenciamento de Alta de Souza ao longo dos anos. Olhem que curioso. Sempre que se fala na poesia de Alta de Souza, vai haver uma ênfase em que ela é a representação do ideal da mulher que é o anjo do lar, a mulher santa e pura. Isso foi algo
isso foi algo cunhado a partir de uma leitura masculina e patriarcal dos poemas de Alta de Souza. A Ana Laudelina, que eu citei ainda há pouco, vai dizer, por exemplo, o seguinte: de modo geral, os comentários tecidos sobre a obra de Alta de Souza pautam-se numa valorização de características pessoais e de conduta da poeta que remetem a um ideário de feminilidade associado ao estereótipo do anjo do lar. Ou seja, ao impingir a Alta de Souza exclusivamente a ideia de uma poesia religiosa, o que se está fazendo é silenciar outras possibilidades de leitura. E isso se explica porque, em grande medida, quem determinou a forma como leríamos Alta de Souza foram os seus irmãos. Essa apropriação que foi feita por parte de um discurso masculino, patriarcal, essa apropriação determinou que nós lêssemos a sua poesia apenas como a expressão de uma dor existencial que buscava a transcendência a partir da religiosidade. E aí eu vou dizer o seguinte: eu não acho que isso esteja errado. Eu vejo que existe, de fato, essa característica em vários poemas de Alta de Souza. Muitos dos poemas de Alta possuem um aspecto de escapismo. É como se a morte fosse a resolução das tristezas da vida. E aí a gente pode apelar para o conceito de biografema. O Roland Barthes escreve sobre a ideia do biografema, de que elementos da biografia de um autor poderiam servir não como uma explicação para a sua escrita, mas como um dado que fornecesse um caminho possível para essa interpretação. O caso da Alta de Souza é emblemático quando você pensa que a vida, a biografia de Alta é uma biografia recheada de perdas, de tristezas. Os pais, a avó, os irmãos, ela vai perdendo. E muito jovem ela é diagnosticada com tuberculose. Os últimos 11 anos da sua vida foram abraços com a doença, que na época, nós sabemos, a gente está falando final do século XIX, era uma doença incurável. O tratamento era meramente paliativo, mas ela ainda assim viveu durante esses anos todos e sendo uma mulher muito fora do padrão do que se esperaria de alguém da sua época. E é a partir dessa ideia de que Alta era uma mulher fora dos padrões que eu vou fazer algumas outras propostas de leitura de poemas de Alta de Souza. Eu não vou continuar enfatizando o aspecto mais trágico da sua obra associado à religiosidade, mas eu vou me encaminhar para um aspecto inovador que é o seu olhar feminino. Há um olhar feminino na obra de Alta de Souza que me parece pouco explorado. Vamos a um poema dela. É um poema intitulado Teus Anos e é dedicado a Eugênia B. de Albuquerque Melo. Muitos poemas de Alta são dedicados a amigas. Eu acredito que eram amigas da escola, dos tempos dela de internato. Esse poema, Teus Anos, é muito curioso porque ele diz o seguinte: Teus anos amanhã. Fui ver contente e como procurei por toda parte um mimo que te desse, e achei somente meu triste coração, mimo sem arte. Mas o que dirás tu quando de leve, bem cedinho, batendo à tua porta, vires meu coração frio de neve, pobre flor, sem perfume e quase morta? Manda-o entrar e disse, ó doce amada, que ele se aqueça desse olhar no brilho, vai de tão longe te pedir pousada, deixa-o ficar no berço de teu filho. É interessante esse poema porque, assim, essa imagem
de um eu lírico ou uma voz poética, se vocês preferirem, que oferece o coração a alguém a quem esse eu lírico se refere como doce amada, remete a gente exatamente à tradição ultrarromântica. Então há aqui, no poema de Alta que nós estamos lendo, uma visão que se aproxima do romantismo. Como a gente disse, é talvez um romantismo tardio. As imagens de que ela se utiliza, né? De que procurou em toda parte algum presente para dar a essa Eugênia pelo seu aniversário, e a única coisa que ela encontrou é o seu coração, que é um mimo sem arte. Ou seja, se ele é sem arte, ele é honesto, ele é verdadeiro, porque a arte é sempre uma simulação da realidade. Ao dizer que está dando seu coração, o eu lírico está dizendo que se entrega por inteiro e sem máscaras, sem disfarces. E aí a gente começa a perceber que há aqui, de fato, uma retomada do ideal romântico. Esse final, quando ela diz, né, dize, ó doce amada, manda-o entrar e dize, ó doce amada, que ele se aqueça desse olhar no brilho. Então há esse encontro de almas, há de fato uma correspondência desse amor. E ao dizer, né, deixa-o ficar no berço do seu filho, você tem essa noção do aconchego. E aí a gente começa a ver que talvez a visão que se tem de Alta de Souza, como essa mulher do lar, esse anjo de pureza, talvez não seja completa. É uma visão parcial. Voltando, por exemplo, ao que a Ana Laudelina Gomes vai dizer, que é inquestionável a presença da temática religiosa na obra de Alta de Souza. Ao que indica sua biografia, Alta de Souza pode mesmo ter vivido sua espiritualidade em conformidade com a doutrina católica, mas isso por si só não torna sua obra uma mera expressão escrita de sua atitude religiosa, ou seja, a sua obra se abre para outras temáticas. E aqui, como em vários outros poemas dedicados a amigas, Alta parece realizar verdadeiras declarações de amor. Então, eu me arrisco a dizer que há na poesia de Alta de Souza essa nota de um amor carnal, o amor romântico, que está o tempo todo em uma espécie de tensão entre o religioso, o místico, o espiritual e o físico, o carnal. Essa tensão é que vai fazer com que a obra de Alta de Souza apresente uma riqueza ainda pouco explorada. Alguns poderiam, de repente, se questionar até onde vai essa visão romântica feminina. Será que Alta não estaria aqui fazendo aquele exercício puro de criação literária em que o poeta se outra, né? Cria essa voz literária que nós convencionamos chamar de eu lírico e que mais modernamente tem sido também chamado de eu poético ou sujeito poético. E ao criar esse outro, ela se investe de um discurso masculino. É uma possibilidade, sim. A gente pode realmente ler os seus poemas dessa maneira, como sendo esse exercício estético de outramento. Só que o que eu acho interessante é quando eu vou pegar num outro poema dela, tá aqui, que é o Versos Ligeiros, e a gente começa a perceber que talvez esse exercício estético
seja menos mascarador do que parece. Porque, por exemplo, nesse poema Versos Ligeiros, é um poema em que ela faz sobre uma mulher. Mais um poema em que ela faz sobre uma mulher. E ela vai dizer assim: eu acho tão feiticeira a Noemita da esquina, com o seu recato de freira, muito morena e franzina, que fico toda encantada quando na igreja a contemplo, pois cuido ver uma fada ajoelhada no templo. Doce nuvem cor-de-rosa parece que a Deus se eleva daquela boca mimosa, daquele olhar cor de treva. É sua prece que voa indefinida e tão mansa, como um hino que ressoa, como uma voz de criança. A trança de seu cabelo, como ela é negra, Jesus, semelha um lindo novelo tão preto que já reluz. Tem a boquinha vermelha, como uma rosa entreabrindo. É um favo de mel de abelha, aquela boca sorrindo. Minha alma nunca se cansa de vê-la assim, tão divina, sempre formosa e criança, com seu perfil de menina. Às vezes eu olho-a tanto, com tanta veneração, que fico muda de espanto depois da contemplação. É verdade que não faz mal nenhum fitá-la assim. Meu Deus, se eu fosse rapaz, o que diriam de mim? É um poema de 1897. Notem a descrição que ela faz dessa Noemita. Os aspectos que são enfatizados da Noemita, né, da sua amiga, são atributos eminentemente físicos. Ela diz que ela tem os cabelos negros, aquela trança, quando ela fala, como ela é negra, meu Deus, como se ela suspirasse, né? Aquele negror que é o mistério. Os olhos também são retratados como negros, e aí você pode pensar nessa coisa do olhar como algo que é penetrante, no olhar que encanta, os olhos como a janela da alma. Tudo isso são aspectos que ela vai ressaltando. A boca, que é mimosa e ao mesmo tempo ela é vermelha. Esse jeito tem a boquinha vermelha, é um favo de mel. Então todos os atributos dessa Noemita são colocados como atributos que transcendem a sensualidade. Transcende, ela está ali como essa figura realmente envolvente, sensual, sedutora, acima de tudo. E esse aspecto da sedução da Noemita entra em contraste com o ambiente no qual esse eu lírico, essa voz poética, está observando a Noemita, porque é o ambiente da igreja. Então você tem aqui, né, esse duplo aspecto, essa antítese, o lugar da observação dessa mulher objeto de desejo e aquilo que essa mulher provoca na voz poética. Notem que a Noemita, ela é feiticeira, ela é uma fada e ao mesmo tempo ela guarda um recato de freira. Então você tem aí o sagrado e o profano, o cristão e o pagão, por assim dizer, caminhando lado a lado. Isso mesmo, Fernanda, a igreja em 1897 era o grande point das pessoas, era ir para a igreja. E o que mais me chama atenção nesse poema é que ele traz toda essa carga de um erotismo latente ali, né? Porque o ambiente religioso, ele é um ambiente que é pleno de antítese, é pleno de conflitos. E o conflito erótico é algo que também está presente em boa parte da tradição poética, mesmo aquela
mais castiça, aquela que trata, né, de religiosidade, você sempre tem um componente erótico meio subjacente. Desde o tempo das cantigas de amor e de amigo, as cantigas medievais, você tem um componente erótico caminhando lado a lado do componente religioso. E o que eu acho muito importante é ver isso, que ao final de todo esse retrato erotizante dessa moça, tá? Que está ali num espaço entre o sagrado e o mundano, o eu lírico se revela como um eu lírico feminino. Porque é dito claramente, eu olho, às vezes, as duas últimas estrofes, às vezes eu olho-a tanto, com tanta veneração, que fico muda de espanto depois da contemplação. É verdade que não faz mal nenhum fitá-la assim. Meu Deus, se eu fosse rapaz, o que diriam de mim? Ela já se caracteriza como muda, eu fico muda de espanto, e depois ela fala, se eu fosse rapaz. Então é interessante que, notem, nos acostumamos a ler Alta de Souza como uma poeta de orientação religiosa, que enfatiza o trágico, que enfatiza a tristeza, que está o tempo todo namorando, por assim dizer, com a morte. No entanto, o que a gente pôde ver até agora, nessa nossa conversa, é uma poeta que, apesar de sim possuir esses aspectos da religiosidade, da tragédia, da tristeza, da melancolia, também traz em si uma questão do amor erótico, o amor carnal, tá? Que a um só tempo nos remete a um romantismo tardio, que poderia ser associado à corrente ultrarromântica, mas também traz esse aspecto de uma espécie de uma homoafetividade latente, e não tão oculta como o que a gente vê nesse poema Versos Ligeiros. Talvez não seja por outro motivo que os irmãos de Alta, de repente, procuraram enfatizar mais o aspecto religioso. O Câmara Cascudo também, que vai ser o seu biógrafo, vai enfatizar isso. Então é importante a gente ver outras possibilidades de leitura da poesia de Alta de Souza. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, a Fernanda está aqui participando. Fernanda disse, nenhuma visão única é completa, não é? Por dentro somos muitas, exatamente, Fernanda. E eu acho que Alta traz essa ideia de uma autora múltipla, de uma poeta que é múltipla, que é mais de uma. Ela é maior do que aquilo que foram fazendo dela. Ela é muito mais do que apenas uma poeta que fala sobre a dor existencial. Ela é uma poeta que fala sobre o que é ser mulher no final do século XIX, em um país como o Brasil, numa região como a região... Natal fica onde? Eu nunca fui bom de geografia. Norte? É norte, né? Então é muito importante a gente salientar isso, a gente perceber que ela está tratando aqui, né, de elementos, tá, da feminilidade. Ela é, acima de tudo, uma autora da feminilidade. E é interessante a gente pensar, né, como em vários momentos ela vai colocar essa questão, né, da ambientação litúrgica. A Fernanda está me corrigindo aqui. Rio Grande do Norte fica na região Nordeste. Tá vendo como é que eu nunca fui bom de geografia? Meu negócio é literatura mesmo. Como eu estava dizendo, muitas vezes ela vai trazer para o ambiente litúrgico essa tensão dos delírios amorosos. Por exemplo, no seu poema Num Leque. Na gaze loura deste leque adeja, não sei que aroma místico encantado. Doce morena, abençoado seja o doce aroma de teu leque amado. Quando o entreabres a sorrir na igreja, o templo inteiro fica embalsamado, até minha alma carinhosa o beija, como a toalha de um altar sagrado.
E enquanto o aroma inebriante voa, unido aos hinos que no coro entoa a voz de um órgão soluçando dores, só me parece que o choroso canto sobe da gaze de teu leque santo, cheio de luz e de perfume e flores. Gente, olha que barato que ela faz aqui. Ela tá fazendo o tempo todo, ela mantém essa tensão entre o litúrgico e o amoroso, entre o sagrado e o mundano. A todo momento isso vai voltando na sua obra. A Fernanda comentou aqui, uau, curiosamente, Fernanda, foi a mesma coisa que eu escrevi na página do livro quando eu li esse poema a primeira vez. Eu escrevi aqui não vai dar para ver porque a câmera do celular acho que não pega, mas está aqui, uau, né? Então, a gente percebe que ao pegarmos a obra de Alta de Souza, nós estamos diante de uma escritora que ultrapassa os rótulos que uma leitura masculina, canônica, limitada colocou nela. Ela é muito mais do que aquela autora anjo do lar, mulher pura, bela e recatada, que os seus biógrafos e os seus estudiosos, sempre com um olhar masculino, acabaram dando a ela ao longo do século. Ela transborda, isso mesmo, Fernanda, ela transborda, ela vai muito além. Para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, né? E aí como eu disse, estou aberto aqui aos comentários, tá? Ao papo, aquilo que as pessoas quiserem falar aqui pra gente. Alta teve, segundo a sua biografia, ela teve um namoro, né, com o procurador de Macaíba, João Leopoldo da Silva Loureiro. E a Laudelina Gomes vai dizer o seguinte: os irmãos da poeta, não dando crédito de confiança ao pretendente, teriam vetado o namoro dos dois, sem que, para desgosto de Alta, João Leopoldo insistisse no intento. Confidências de amigas de Alta ao biógrafo da poeta, Câmara Cascudo, acentuam um amor desesperado e uma renúncia sofrida. Acredito que se tratava de um romance proibido. E aí aquilo, se a gente fosse fazer uma leitura convencional... Boa noite, Isa, obrigado pela sua presença. Se a gente fosse fazer uma leitura convencional da obra de Alta, provavelmente a gente iria buscar, né, poemas que falassem dessa desilusão amorosa. Que falassem, né, que refletissem a decepção por esse amor não vivido. Mas a nossa leitura aqui não é convencional. Nós estamos propondo aqui uma leitura desconstruída. E aí é interessante porque tem um poema que Alta escreve possivelmente sobre o fim desse namoro com o João lá, né, o João Leopoldo. O nome do poema é Minha Alma e o Verso. E eu acho esse poema revelador daquilo que seria a proposta estética de Alta de Souza. Não me olhes mais assim. Eu fico triste quando a fitar-me o teu olhar persiste, choroso e suplicante. Já não possuo a crença que conforta. Vai bater meu amigo a uma outra porta em terra mais distante. Cuidavas que era amor o que eu sentia quando meus olhos loucos de alegria, sem nuvens de desgosto, cheios de luz e cheios de esperança, numa carícia ingenuamente mansa, passavam no teu rosto? Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse! Se eu conhecesse esta palavra doce, este queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era como agora escrava, meu sonho é tão diverso,
Tenho alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou noiva do verso. E foi assim, num dia muito frio, achei meu seio de ilusões vazio e o coração chorando. Era o meu ideal que se ia embora, e eu soluçava, enquanto alguém lá fora, baixinho, ia cantando. Eu sou o orvalho sagrado que dá vida e alento às flores. Eu sou o bálsamo amado que sara todas as dores. Eu sou o pequeno cofre que guarda os risos da aurora. Perto de mim ninguém sofre, perto de mim ninguém chora. Todos os dias bem cedo eu saio a procurar lírios para enfeitar em segredos a negra cruz dos martírios. Vem para mim, alma triste, que soluça de agonia. No meu seio o amor existe. Eu sou filho da poesia. Meu coração despiu toda a amargura, embalado na mística doçura da voz que ressoava. Presa do amor na delirante calma, eu fui abrir as portas de minha alma ao verso que passava. Desde esse dia nunca mais deixei-o. Ele vive cantando no meu seio numa algazarra louca. Que seria de mim se ele fugisse? Que seria de mim se não ouvisse a voz de tua boca? Não posso dar-te amor, bem vês. Meus sonhos são da poesia os ideais risonhos, em lagos de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas nos teus olhos assunto para versos. Olha, é um poema de fôlego, né? Notem que interessante aqui nesse poema. Tem um aspecto, sim, em que ela faz essa confissão de amor, sabe? Ela pensa nesse amor que se foi, ela pensa nesse amor que acabou, ela fala, em parte, sim, da desilusão, mas de uma forma inusitada e que fica oculta nas camadas do texto. Ela está promovendo uma ruptura com o modelo do amor romântico. Por quê? Quando ela diz assim, mas não, eu não te amava. Não, vou voltar um pouquinho mais acima. Cuidavas que era amor o que eu sentia quando meus olhos loucos de alegria, sem nuvens de desgosto, cheios de luz e cheios de esperança, numa carícia ingenuamente mansa pousavam no teu rosto. Ela já está iniciando aqui uma mudança na expectativa. Ela está quebrando a expectativa. Ela está rompendo a expectativa. Ela está trazendo o questionamento. Você achava que era amor? Mais adiante ela volta. Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse, se eu conhecesse essa palavra doce, esse queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse. Já está dizendo assim, eu não conheço essa palavra, eu não conheço o que é o amor, eu não vivencio isso. E por quê? Por causa daquilo que ela diz na quarta estrofe desse poema. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era como agora escrava, meu sonho é tão diverso. Tenho alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou noiva do verso. Então ela já está dizendo o seguinte, olha, o que eu amo é a poesia. De uma certa maneira ela está fazendo ao mesmo tempo uma retomada do amor romântico, com essa coisa de amar o amor. Ela ama o amor, porque o amor é o que dá a ela a poesia. A poesia é o seu amor. E quando ao final, na última estrofe, ela diz, né, não posso dar-te amor, bem vês, meus sonhos são da poesia os ideais risonhos. Ela enfatiza que o seu compromisso é o compromisso de poetizar. Em lagos de ouro imersos, não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas nos teus olhos assunto para versos. Sendo alta a representante de uma voz feminina na poesia brasileira, ela transforma o homem em muso.
A ideia da musa, que era algo muito caro aos poetas românticos. Geralmente, o que é a musa nos poemas românticos? É aquela mulher distante, idealizada, longe, a qual o eu lírico não acessa, porque se ele a acessar, ela deixa de ser idealizada e se torna uma mulher comum. Aqui, o que ela faz é uma ruptura com isso. É o homem que é a musa, é o homem que é o muso, né? Não sei se muso cabe, mas vamos usar. É o homem que é o muso, mas está longe de ser um muso idealizado. Não, ele é só pretexto, ele é só motivo. Alta, nesse momento, inverte a relação entre poeta e fonte de inspiração, porque passa a ser a voz feminina que se apropria do poético e impõe ao homem, ao personagem masculino, essa posição distante e, na maioria das vezes, apenas decorativa. E mais, ele acaba sendo menos relevante para a obra do que as musas femininas, porque ele é apenas um pretexto. E aí a gente vê a maravilha que é a obra de Alta de Souza, que é uma obra desconstrutora. Ela promove uma baita de uma ruptura de paradigmas que a gente estava acostumado a ver na literatura brasileira, na poesia, e ela propõe um novo olhar. E é por isso que eu acredito que a gente precisa conhecer mais da obra de Alta de Souza e das obras de outras autoras, né, de outras poetas, mulheres, que estão aí dando uma visão diferente. Alta, nesses poemas, rompe com o estereótipo da mulher que faz uma poesia puramente confessional. Rompe com o estereótipo da mulher que é esse anjo de pureza, que é engajado em alguma coisa. Aqui, essa mulher, ela é aquela que se expõe, que se declara, que se confessa. E é por isso que eu acho interessante a poesia de Alta de Souza, e convido vocês a conhecer o livro O Horto, a procurá-lo para ler, é uma leitura fascinante. Convido vocês a procurar o livro da Ana Laudelina Gomes, Alta de Souza, A Noiva do Verso, e também convido vocês a conhecer um pequeno artigo que eu escrevi sobre a poesia de Alta de Souza, intitulado Laços Quebrados, o resgate do feminino em Alta de Souza. Está disponível em algumas plataformas, é só você jogar isso no Google que você encontra. Eu agradeço aí a presença de todos, o pessoal que estava aqui, a Isa, a Fernanda, a Kathleen, o Pedro, tá? Eu espero não estar esquecendo, a Alane, que também está aqui. Agradeço a vocês. Daqui a 15 dias eu volto com outro tema relacionado à poesia, aceitando sugestões de todos, ok? Espero que tenham gostado. Meu nome é Glaucio Cardoso e a gente está aqui para bater papo. Obrigadão.